Bom dia, boa tarde, boa noite. Estamos dando aqui continuidade no nosso curso de desenvolvimento Android, tá? E na aula de hoje eu vou mostrar como é que você executa uma aplicação. No caso, a gente vai usar aquela aplicação bem básica, meu primeiro app, que a gente fez na aula passada. Eu vou mostrar três modos para vocês, tá? Dois deles são usando emuladores e um modo é utilizando um equipamento de verdade. O primeiro modo de fazer esse teste, de testar essa aplicação, é através do Android Virtual Device. Ele é o gerenciador de celulares e dispositivos virtuais do próprio Android Studio, tá? Atualmente é a ferramenta que eu mais estou usando, apesar de que algumas pessoas não gostam tanto, porque o Android Studio em si ele consome muita memória. E esse Android Virtual Device, ele também tende a consumir um pouquinho, mas a gente vai fazer de um jeito que ele não consuma tanto, tá certo? Então, ele tem um símbolozinho aqui, ó, esse bonequinho com o celularzinho roxo, AVD Manager. E aí quando tu clica, se não tiver nenhum dispositivo instalado, eu apaguei os que eu tinha para mostrar bem nessa tela aqui, ele vai mostrar essa tela aqui com um botão mais para você criar um dispositivo virtual. Aí você vai lá, clica no botão, ele vai te dar algumas opções de aparelhos para que você faça o teste. Eu gosto de usar aparelhos que não tenham uma resolução tão alta por causa da tela do meu computador. A tela do meu computador é 1366 por 768, é HD só. E aí se eu boto essa tela com a resolução Full HD, ela fica muito grande na tela do meu notebook. Mas nada impede que você faça o teste e depois, quando você tiver uma aplicação mais completa, é interessante você testá-la em várias resoluções diferentes. Então vou colocar aqui o Google Nexus S, tá? Ele tem 480 por 800. Clico em Next. E aí aqui eu escolho qual a versão do Android vai estar instalado nele. Algumas versões você pode não ter instalado com o SDK Manager, tá? Então, por exemplo, essa aqui, a Nougat, a Lollipop, ela vai aparecer aqui o botão de download, que é para você fazer o download dessa imagem. Além das recomendadas, eu acredito que no Android Studio ele vai recomendar sempre as versões mais recentes. Você tem aqui outras opções x86, que aí ele já tem umas versões anteriores do Android Studio. E eu tenho aqui a opção de outras imagens, que são para dispositivos ARM, que alguns celulares utilizam esses processadores, e em alguns casos ele lista até uns Intéis. Eu vou pegar aqui, não vou usar a Marshmallow que eu já tenho feito download, tá? Nem vou usar a Jelly Bean, que é a que eu geralmente uso. Por que eu geralmente uso a Jelly Bean? Porque, que nem eu comentei antes, ela vem com Android 4.1, que é utilizado em grande parte dos aparelhos. Então, do 4.1 para baixo, para cima, todo mundo tem. Vou fazer aqui o download da KitKat. É importante observar que ele tem aqui as opções with Google APIs e tem a versão mais simples. Se a gente lá na frente a gente pode trabalhar com alguns dispositivos do Google, como por exemplo o Google Maps, alguns serviços de mensagem, os contatos do Google, e para isso o celular ele precisa vir com a Google APIs. É inclusive uma recomendação no material que quando você for utilizar uma API, você usa a API do Google, né? Caso não tenha uma outra externa. Então, nesse caso aqui, vou fazer o download do sistema. Se você, não, mas não quero usar a API do Google, quero usar outra. Beleza, o fato de você baixar a imagem com as APIs do Google não faz com que você não possa utilizar outras APIs. Só que as APIs do Google vão estar disponíveis no dispositivo. Então, vou fazer aqui o download do KitKat 4.4 com as APIs do Google. Essa imagem eu não tenho por padrão, então vou aqui fazer o download dela. Ele vai abrir aqui o meu SDK Manager e vai começar o download da minha
imagem. Terminei aqui a instalação do meu componente, ele já fez o download, descompactou e tudo mais. Agora eu vou só clicar no finalizar. Ele está recarregando aqui as minhas imagens do sistema, ó, mas já dá para ver que o KitKat foi listado com uma imagem disponível, não tem mais aquele botãozinho de download. Só esperar ele terminar de recarregar. E pronto, ó. Tá listado aqui, ó, Lollipop, ainda tem que fazer download, algumas versões diferentes do Jelly Bean, mas aqui vou pegar com a KitKat que eu acabei de fazer o download. Vou clicar em Next. Aí aqui eu posso colocar um nome para o dispositivo. Eu deixo sempre o nome padrão, mas uma coisa que eu gosto de modificar é vir aqui nas configurações avançadas e verificar a quantidade de memória que esse dispositivo está utilizando. Como esse dispositivo aqui, o Nexus S, é um dispositivo antigo, né? A quantidade de memória RAM que ele utiliza é baixa. Então, mas se você colocar um dispositivo mais novo, a quantidade de memória RAM que ele vai utilizar é maior. E isso pode impactar no seu sistema como um todo. Então, eu acho interessante você diminuir a quantidade de memória RAM do dispositivo, tá? Aí quando você for executar um teste mais complexo, um teste de um programa que use muito do seu dispositivo, é interessante você usar um equipamento de verdade, para que não tenha essa queda de desempenho no computador. Terminei aqui, dou um finish. E pronto. Pode ser que ele demore um pouquinho, tá? Na criação da máquina virtual, porque ele vai criar os arquivos, talvez ele dê uma pequena travadazinha, mas é tranquilo. Aí aqui eu estou listado com o meu dispositivo virtual. Se eu quiser eu posso iniciar ele direto, ou eu posso iniciar ele quando eu estiver executando a minha aplicação. Eu quero testar, aí ele lista o dispositivo e vai mostrar, e vai iniciar e depois você joga a aplicação. E aí vai aparecer o símbolozinho aqui do meu Android virtual carregando. Essa versão que eu estou utilizando é a versão 2 do Android Studio. E aí ele já tem algumas funções aqui na lateral do dispositivo, virar a tela, diminuir e aumentar o volume, tirar um screenshot. Isso aqui é muito útil do tirar o screenshot, porque quando você vai enviar a aplicação para Google Play, tu tem que enviar várias telas dos dispositivos para ficar naqueles exemplos, e aí você já tira screenshot aqui. Vou fechar aqui essa telazinha do Android Virtual Device, não é mais necessário, e vou só aguardar o meu dispositivo iniciar. Se você quiser redimensionar ele, é só aumentar aqui a janela que ele vai e ajusta automaticamente o tamanho do dispositivo. Isso serve também para aqueles dispositivos com a resolução muito alta. Aí aqui está com o meu aparelho aberto, ó. É como se eu estivesse executando ele na primeira vez. Aí você pode vir aqui na tela, nas notificações, configurações. Uma coisa que eu tenho feito ultimamente é mudar a linguagem para português, porque às vezes tu está testando um aplicativo, tem muito texto em português, aí às vezes tu vai digitar uma informação para testar alguma coisa, ele fica dando como erro porque está em inglês e ele não fica testando nessa gramática. Então eu gosto de mudar aqui pelo menos a linguagem
para português Brasil. Pronto, aí aqui eu estou com o meu dispositivo iniciado, tá? Vou jogar minha aplicação. Como é que eu faço isso? Jogar meu app. Eu tenho aqui o meu botão Run App, só clico nele. Ele vai me mostrar uma tela com todos os dispositivos conectados ao meu computador. No caso só tem um, que é o meu Nexus S, é assim a identificação dele. Se o meu Nexus estivesse desligado, ele ia mostrar aqui em outros dispositivos, e aí eu ia poder iniciar o dispositivo e depois jogar a aplicação. Quando vocês estiverem testando as funcionalidades do app, aí você vai ficar mandando, jogando para o dispositivo. Aí fez alteração, joga para o dispositivo. Fez alteração, joga para o dispositivo. E aí, para não ter que ficar sempre nessa tela aqui selecionando dispositivo, vocês podem marcar esse botão aqui. Usar a mesma seleção para dispositivos futuros. Que é o que acontece, quando você mandar executar, ele já vai mandar para o mesmo dispositivo naquela vez que o Android Studio está aberto. Eu não vou marcar porque quando for daqui a pouco eu vou mostrar para outros dispositivos que eu vou criar interfaces diferentes. E aí não é interessante. Vou dar aqui, clicar no meu OK. E aí ele vai começar a dar o build, a criar a minha aplicação, a gerar o meu APK e instalar no meu aparelho. E tá aí aqui, ó, a nossa aplicação rodando. Ela não faz nada, né? Apenas exibe a palavra Hello World, que em cima eu tenho o título do meu aplicativo, mas é isso, tá? Cria um dispositivo virtual, você só precisa criar uma vez, não é um para cada aplicativo que você vai criar. Manda ele executar. Se quiser um sistema operacional diferente, uma versão diferente do Android, aí você vai lá na hora da criação e escolhe um tipo diferente. E é isso. Eu estou usando muito o Android Emulator, ele não está gerando uma lentidão para mim, tá? Essa com o Messinho na gravação do vídeo foi porque eu zerei a máquina, tive que criar um novo, fazer o download, e aí na primeira inicialização ele é mais lento, mas eu não sinto tanta lentidão no Android Emulator quanto algumas pessoas comentam. Talvez é porque o computador que eu estou utilizando ele tem 8 GB de memória. Então, o que acontece? Muita gente reclamando da lentidão do Android Emulator, que era bem mais lento na versão 1 do Android Studio, passaram a utilizar o Genymotion. O Genymotion ele é um software, deixa eu abrir aqui, vou fechar aqui minha máquina virtual, meu computador, meu celular virtual. E vamos aqui na página do Genymotion. O Genymotion ele é uma ferramenta que também cria um celular, um dispositivo virtual. Só que ele faz isso com o auxílio do VirtualBox. VirtualBox ele é um sistema de gerenciamento de máquinas virtuais, não só celulares, ele cria computadores virtuais também. E aí o Genymotion ele trabalha em cima do VirtualBox. O Genymotion ele não é gratuito, tá? Ele é um software pago. Ele tem as opções aqui de preço. Eu não acho um software barato, principalmente para a gente aqui do Brasil. Ó, um desenvolvedor independente ele vai pagar $136 por ano por usuário, tá? Isso aqui na cotação atual deve estar dando uns R$ 500, chutando por cima, R$ 500 por ano, R$ 50 por mês, R$ 40 por mês mais ou menos. Baratinho até, mas se você já tiver vendendo seus apps, se já tiver conseguindo rentabilizar com isso. Mas se você não tiver, não tem problema. O Genymotion ele tem uma versão para usuário, para teste, e funciona muito parecido com o WinRAR, tá? Você pega, baixa, testa, usa e por aí vai. Só que para fazer esse download você tem que se cadastrar, mas você não paga nada para se cadastrar não. Aqui na tela eu já tenho a opção para download, tá certo? Eu acho que eu ainda estou logado com o meu usuário, vou fazer o logoff, só para mostrar para vocês
a tela assim que vocês abrirem. Quando vocês abrirem, ele vai ter aqui a opção de seguir, de logar. Se você não tiver uma conta, que é provável que vocês não tenham, é só criar uma conta, é aquele mesmo processo, bota e-mail, bota nome, bota senha, por aí vai. Vou fazer aqui meu seguir, vou logar. E aí na hora de fazer o download, vocês têm duas opções. Fazer o download do Genymotion com o VirtualBox, que ele é um arquivo maior, 152 MB, ou sem o VirtualBox. Você precisa do VirtualBox para poder executar o Genymotion. Então, se você não tiver ele instalado, não usou ele para nenhuma outra coisa, o VirtualBox nunca teve que instalar, então eu recomendo que você baixe logo a instalação com o VirtualBox. Geralmente eu baixava sem VirtualBox porque eu utilizava muito esse software. Fiz aqui a desinstalação para mostrar para vocês o processo, então vou fazer aqui o download for Windows com o VirtualBox. Terminei aqui o download do meu Genymotion, vou fazer a instalação. Se aparecer aquela telazinha do Windows perguntando se você quer executar ou não, aí você clica em sim, tá? Dependendo do software de gravação, aquela tela ela fica por cima de todos, então pode ser que não tenha aparecido. Mas vamos lá, ok, next, 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 install. E vou finalizar aqui abrindo o Genymotion. Se aparecer alguma tela também do VirtualBox perguntando se quer permitir que ele faça alteração do dispositivo, tu clica lá em sim. Pronto, ó. Tá aqui o Genymotion, a telazinha dele é parecida, lembra a tela do Android Virtual Device Manager, tá? Eu já estou aqui com dois dispositivos criados que eu usava nos meus testes também. Mas uma coisa importante é que no software do Genymotion você tem que se logar na aplicação. Se não aparecer a tela aqui na frente pedindo seu usuário e senha, você só vem aqui em configurações, seguir, e aí você passa o seu usuário e sua senha. Aqui eu já estou com dois dispositivos virtuais, mas vou adicionar mais um. Dou aqui um Edge. Ele vai fazer uma busca em todos os dispositivos disponíveis. Deixa eu ver aqui, eu já tenho um Galaxy S2 e eu tenho um telefone customizado com o Android 6.0. Deixa eu ver, vou pegar esse telefone aqui customizado agora com o Android 5.1. Se você quiser, você pode fazer um filtro pelo dispositivo, você pode fazer um filtro pela versão do Android. Vou clicar aqui em Next. Você pode colocar um nome para ele. Eu geralmente não mudo o nome, tá certo? E ele vai fazer o download desses arquivos do dispositivo, do mesmo jeito que o Android fez o download do sistema operacional. Nesse caso aqui, eu acredito que ele esteja fazendo o download para cada dispositivo que você vai criar, mesmo que o sistema operacional seja o mesmo, mesmo que seja o 4.1.1 ou mesmo que seja o 6.0. Terminou aqui de fazer o download, vou dar um finish e aí já está aqui o meu novo dispositivo. Aí é só selecionar. Sim, se você quiser, você pode modificar algumas características desse dispositivo. Por exemplo, quantidade de processadores e quantidade de memória RAM que ele utiliza. Isso aqui eu gosto muito de modificar. Por quê?
Esses equipamentos, ó, se ele usar os 4 núcleos do meu processador e utilizar 2 GB da minha memória RAM, meu computador vai ficar muito lento. Então vou alterar aqui para um núcleo do processador e ter como memória base 1 GB. E agora sim eu vou iniciar. E foi, tá aqui o nosso celularzinho iniciado. Vou fazer aquela mesma configuração que eu comentei com vocês de linguagem. Para executar do mesmo jeito, você vem aqui no Android Studio, executa o aplicativo, ele vai mostrar aqui o nome do dispositivo. Aqui ó, ele vai estar listando o Google Nexus S que a gente criou com o Android Virtual Device, mas que está desligado, ó. Por isso que aqui aparece dispositivo conectado e aqui dispositivo disponível. Dou OK. E tá aqui meu appzinho Hello World exibindo também, que nem eu faço com o Android Virtual Device. Essa foi a segunda maneira. Então, a gente tem dois emuladores. A gente tem o emulador do Android Studio, que é o Android Virtual Device Manager, e a gente tem também o emulador do Genymotion. Aí sim, o Genymotion ele tem um plugin para o Android Studio, que é para que você não precise ficar abrindo o software do Genymotion para iniciar os dispositivos virtuais. Como é que você instala esse plugin? Tu vem aqui em File, Settings, Plugins, e aí aqui tu vai dar um Browse Repository e vai digitar Genymotion. Install. E para que ele funcione, você tem que reiniciar o Android Studio. Então vamos lá, Restart. Reiniciamos aqui o nosso Android Studio, tá? Se vocês prestarem atenção, eu tenho um pequeno ícone novo aqui. Esse ícone é justamente do gerenciador de dispositivos do Genymotion, tá? Na primeira utilização, ele vai perguntar onde é que está instalado o Genymotion. Eu vou executar aqui. Ele já abriu, por quê? Porque ele já estava instalado antes no meu Android Studio e ele ficou com as informações salvas. Mas se ele não perguntar, você pode vir aqui em File, Settings, Outras configurações, Genymotion. E aí aqui ele vai perguntar para a pasta onde está o Genymotion. Por padrão, C, Program Files, Genymobile, Genymotion, tá? Só fazer isso, indicar esse diretório, dar o OK, para indicar o diretório, quem não sabe, esse botãozinho aqui, né?
Ok, ok. E aí você não precisa mais abrir o Genymotion, o software diretamente, para poder abrir as máquinas virtuais dele. É só abrir aqui pelo ícone do Genymotion. Ele vai listar as máquinas virtuais, os dispositivos virtuais que estão instalados. E você só dá um Start. Se quiser adicionar um novo, vem aqui no New. Vou iniciar aqui o meu telefone que eu acabei de criar. Start. E tá aí o nosso dispositivo virtual. O último método que eu vou mostrar para vocês de execução dos programas é através de um dispositivo real, tá? Para fazer isso é bem simples. Tu só precisa de um cabo USB, aí tu conecta no teu dispositivo. Dependendo do dispositivo, é interessante você ter instalado os drivers desse dispositivo. No caso de equipamento, o meu aqui já reconheceu o Moto E segunda geração, mas se ele não é bem provável que ele já reconheça todos, mas se não reconhecer, tu vai ter que ir no site do fabricante para baixar os drivers desse dispositivo. Depois é só ele tem que estar desbloqueado, tá? O dispositivo não pode estar bloqueado, e dá o run e ele vai ser listado aqui como um dispositivo conectado, tá? Para que você possa fazer isso com o equipamento, ele tem que estar com o modo de desenvolvedor ativado. Como é que se ativa? Você vem aqui em configurar, vai lá embaixo, no sistema aqui, se tiver com o modo desenvolvedor ativado, ele vai aparecer aqui na tela. Se não aparecer, você vai vir aqui em sobre o telefone e vai clicar 5 vezes em número da versão. Ó, faltam 4 etapas, faltam 3. Você agora é um desenvolvedor. Olha só como é fácil virar desenvolvedor. E aí, voltando aqui para o sistema, ele está aqui com as opções do desenvolvedor. Abrindo aqui as opções de desenvolvedor, né, você tem que deixar ele ativado. E pronto, você já pode jogar o aplicativo para o seu aparelho. Nos dispositivos virtuais não é necessário ativar as opções de desenvolvedor, só nos equipamentos de verdade, tá certo? Depois é só executar e testar o seu app no dispositivo real. Por hoje é só. Se você tiver ficado com alguma dúvida, posta aí nos comentários que eu tento responder o mais rápido possível. E é só.